Oi, amados do Pai. Neste capítulo, Levítico 24, nós vamos entender 3 assuntos distintos sobre luz eterna, pão do relacionamento e as consequências de blasfemar o nome de Deus. Vamos lá? Para a gente aprender mais sobre esse capítulo? Então vamos lá. Bom, vou aqui na minha Ferreira Almeida, né? Revisada, editada, letra grande, que eu estou precisando trocar o óculos. Tem que fazer um novo exame. Então, disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor, estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor, continuamente. Então vamos pensar o que Deus está falando aqui para a gente. O tabernáculo tinha que ser um lugar iluminado o tempo todo para ser o caminho da luz, para iluminar os nossos pensamentos e não deixar sombras de dúvidas. A casa do Senhor é um lugar de luz todo o tempo, para poder ser referência de direcionamento. Observe que no tabernáculo não tinha janelas, né? E o candelabro de ouro era a única fonte de luz. Hoje, Jesus é a luz do mundo. E se Ele habita em nós, então nós refletimos a presença dEle através da sua luz, que não apaga nunca. Este é o nosso brilho, o brilho do Senhor, né? Quero aproveitar também, já que a gente está falando sobre assunto de luz, para poder compartilhar com vocês que certa vez eu ouvi uma pregação linda de uma pastora que dizia que nós somos a luz do mundo, que jaz no inimigo e vive em trevas o nosso mundo, né? E quando nós nos locomovemos aqui na terra, Deus olha lá de cima e fala para os anjos, para os serafins que estão assim ao redor dele, né? Olha lá, Cristiane, olha o Will, olha o Tetê, olha o João Guido, olha a Sofia, olha o Guilherme, olha a Clarinha, olha a Isabel, olha a Laurinha. Eles são meus. Olhe e veja como eles vão iluminando o caminho por onde eles passam. Esse é o reflexo da luz de Jesus. E aí, vamos continuar a leitura? Então vamos lá. Bom, também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de 1 efá. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. Então, gente, aqui estão as instruções de Deus para os pães da proposição, que deveriam ser assados toda semana, 12 pães, cada um representando uma tribo de Israel. E deveriam ser colocados na mesa de ouro, como uma porção memorial da aliança perpétua que Deus tem com Israel. Infelizmente, algumas pessoas dizem que nós somos o Israel de Deus. Mas essas pessoas precisam ler Apocalipse, nós vamos chegar lá, tá? Porque elas não sabem que Deus não faz aliança para voltar atrás. Em breve nós vamos entrar na Nova Jerusalém, por uma das 12 portas. E lá estão escritos os nomes de cada uma das 12 tribos de Israel. E também tem uma pedra com o nome dos 12 apóstolos. Todos os 24 são israelitas, judeus. Sabe por que esse pão é chamado de pão da proposição? Vou te contar. Para representar o relacionamento renovado a
cada sábado entre Deus e o seu povo. Por isso que os pães eram trocados, simbolizando assim esse relacionamento, essa renovação constante a cada sábado. Entendeu? Vamos lá, para o último assunto. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita, contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, que vem assim de uma raiz, né, de Shalom. Shalom é paz, olha só. Filha de Dibri, da tribo de Dan. Dan é uma tribo de juízes, né? E o levaram à prisão, até que se lhe fizessem declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá. Isso a gente já viu nas leis anteriores, em vídeos anteriores. Igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal restituirá outro. Quem matar um homem será morto. Uma e a mesma lei havereis tanto para o estrangeiro como para o natural. Pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Então falou a Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Esse que a gente leu aqui é um caso de blasfêmia e de justiça, né? A gente não sabe por que as instruções de Deus foram interrompidas para ser descrito um caso que ocorreu por blasfêmia ao nome do Senhor, porque esse assunto não tem realmente muito a ver com os outros dois anteriores, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E o que nós lemos é que um homem que tinha um pai egípcio e uma mãe israelita blasfemou o nome do Senhor e levaram esse caso para Moisés, que se mostrou humilde e totalmente dependente de Deus. Moisés não tomou nenhuma decisão, porque ele não sabia como é que ia proceder com o meio egípcio, né, e meio israelita, já que ele era filho de um casal de duas nações distintas, né? Então ele decidiu prender o rapaz e aguardar a decisão do Senhor, que definiu a pena de apedrejamento para aquele que blasfemar o nome sagrado dele, que em hebraico é um tetragrama, né? Impronunciável, e que deve ser guardado em nossos corações. Tanto para os naturais, que eram os israelitas, quanto para os estrangeiros. A pena daquela punição foi a mesma, né? Então o Senhor volta a falar na lei de Talião, que a gente já falou sobre ele também, sobre esse princípio jurídico equitativo, muito conhecido pela expressão olho por olho, dente por dente, determinando que a punição deve ser assim proporcional ao crime, o que a gente não está vendo hoje em dia, né? Pois é. Em breve, nós vamos ver em nosso estudo que Estevão foi apedrejado e que também tentaram apedrejar Jesus, porque os representantes do Sinédrio, eles achavam que tanto Estevão quanto Jesus estavam blasfemando contra o Senhor, né? Quem sabe também seria esse um dos motivos do espinho da carne de Paulo, que quando ele ainda era Saulo, perseguia os seguidores de Jesus, ele
ordenava e consentia naquela matança e participava do apedrejamento, né? Inclusive, ele fez parte da morte de Estevão. Pois é. Isso a gente só vai saber sobre esse espinho na carne quando a gente estiver na eternidade e perguntar para ele. Eu tenho um caderninho onde eu anoto muitas dúvidas que as pessoas não conseguem me responder para eu poder perguntar para Deus depois. Vamos orar? Ai, Senhor. Obrigada, Pai. Gratidão por mais um capítulo, mais um entendimento e que nós possamos ser luz no mundo o tempo todo, Pai, sem que a nossa luz se apague. E que o Senhor possa, assim, nos apontar lá de cima com orgulho, mostrando-nos para os seus anjos, para os seus querubins, como seu reflexo aqui na terra. Como é bom saber que nós fazemos parte da tua aliança com Abraão, Pai. E estamos aqui pela fé. Eu também oro, Pai, para que em breve todos os nossos irmãos mais velhos, judeus, que ainda estão com as vendas nos seus olhos, que elas sejam retiradas para que eles possam reconhecer Jesus como a luz do mundo e como teu Filho. Essa é a nossa oração de hoje. Amém e amém. Obrigada, Pai. É isso aí, queridos. Amanhã tem mais. Um beijo no seu coração. Se você gostou, deixe o seu like e compartilha com alguém que você ama ou no grupo da sua família, dos amigos. Leve essa mensagem adiante para as pessoas ampliarem o seu conhecimento sobre a palavra de Deus, porque é ela que vai nos levar de volta para casa, tá bom? Beijo, fui. Até amanhã. Tchau.